A Olimpíada acaba. Amanhã tem final, né? Do futebol. Ainda bem que Neymar não tá. Aí vai pra torcer mais pro Brasil. Eu acho que eu sou o único brasileiro que não parou a vida para assistir as Olimpíadas. Hoje, cadê Natan? Gente. Ah, chegou. E aí, Natan? O Natan foi outro que não tá vendo os vídeos, os outros vídeos. São questões diferentes, viu, gente? Obviamente, né? São outras Eu? questões. É, o vídeo lá que eu postei no domingo. Que vídeo? Eu acho que eu tava, não, semana passada, nesse negócio aqui. No domingo, Não, o senhor postou o que no eu domingo? postei aqui, eu posto esse e posto para todo mundo no domingo. Outro vídeo com outras questões. No mural de Ah, todas as turmas. eu já me entreguei que eu ainda não assisti. É, sei porque só tem poucas visualizações. Ah. Vocês que sabem da vida, né? Eu vou assistir, é porque eu não tava sabendo, não. É. Fosse matemática, todo mundo ia assistir. Física, assistir. Carol, se fosse filosofia, eu já estava assistindo, já tinha assistido. Mas como é a pobre da sociologia, ninguém quer. Vamos E lá. hoje ia ter uma reunião, visto do projeto. A sorte foi que não É. teve. Mas a reunião que horas? Era para ser agora de 2, mas o professor não falou nada, eu vou ficar por aqui. Tá certo. Mas está sendo gravado, então agora e depois. Não tem problema. Questão 11. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de O senhor não matriz... tá compartilhando, Oh! não. Poxa, tanta coisa para fazer. Ah, pronto. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontra paramentada por conta dos preceitos religiosos. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, porque assegura as expressões multiculturais, promove a diversidade de etnias, falseiam dogmas teológicos, estimulam os rituais sincréticos, restringem a liberdade de credo. Letra E. Letra E. Isso daí tá fácil, né, galera? Essa foi boa. Essa é mamão com mel. Vamos para 12. A criação do Sistema Único de Saúde, como a política para todos constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são paternalismo e filantropia, liberalismo e meritocracia, universalismo e igualitarismo, nacionalismo e individualismo, revolucionarismo e coparticipação. Letra C. Eu acho É, que era também C acho que é a também. C. É a C, porque tem algumas coisas aí que eu não sei nem qual é, o que é. Quem foi que falou aí? Foi de Newton? Filantropia é. Vamos olhar aqui. Vamos ver essa definição de cada uma para nosso colega.
Meritocracia, eu sei que é o que você tem que merecer, não é isso? O merecimento? Um esforço individual, né? É. Aí, eu só não sei o que é paternalismo. É de pai? É de família? É, tem essa origem. Aí, Filantropia é você ajudar as pessoas? Isso aí, filantropia? exato. É? Ah, pode ser o que é. Quase que uma caridade, né? Tem É. algumas instituições filantrópicas que significa justamente são instituições que atendem as pessoas sim, de forma gratuita, tá certo? Coparticipação é o quê? Paternalismo, prática fundamental na autoridade paterna. Mas aí, no sentido, o paternalismo está ligado mais a uma questão, vamos dizer, mais ligada a uma questão. Como é o nome daquele conceito? Ai, meu Deus. Esqueci, gente. Oh, meu Deus. Coparticipação seria, por exemplo, nas questões ligadas a plano de saúde, coparticipação é quando o, o plano de saúde arca com a parte e o cliente com outra parte dos custos, né? Aí se fala plano coparticipativo ou não, entendeu? Porque tem plano de saúde que funciona dessa forma. Tem plano de saúde que você vai pagar, tem um atendimento, você paga aquele valor e não precisa pagar mais nada. Obviamente que a mensalidade vai ser maior. E coparticipação, a mensalidade vai ser menor, mas se você utilizar algo do plano de saúde, aí você vai pagar uma parte e o plano de saúde arca com outra. Aliás, além da mensalidade, você tem um custo a mais. Essa é mais ou menos a lógica da coparticipação. Paternalismo, eu esqueci, gente. Paternalismo está muito ligado a uma relação com patrimonialismo, etc. Paternalismo significa vamos dizer assim, um tipo de relação social no qual há uma relação que se baseia de forma que tem algum tipo de semelhança com as relações familiares, no caso, com a lógica da relação familiar. Paternalismo significa, talvez seria o oposto da meritocracia, enquanto a meritocracia ela tem um fundamento como é que você falou, Adinho? Tem um fundamento no mérito próprio, né? Na luta própria, na luta individual, etc. Paternalismo seria como você desse algum tipo de bens, serviços, etc., a outras pessoas em troca de alguma coisa, como você fosse um pai para essa pessoa. Né? Essa lógica mais que seria a lógica da negação da meritocracia. Então, esqueçam a questão do patrimonialismo, né? Esqueçam. A relação parece ser mais próxima entre paternalismo e meritocracia, na medida da sua oposição. Né? Enquanto a meritocracia ela vai estimular o, o comportamento individual, a forma como o sujeito está lutando para conseguir ter algum tipo de sucesso, etc., né? Aquele tipo de mérito, né? O tal do mérito, né? Individual, sempre individual, no paternalismo é diferente. Né? O paternalismo não precisaria de nenhum tipo de mérito que, nesse caso, o Estado estaria dando alguma coisa para os cidadãos em troca de nada, né? Aparentemente nada, mas são os cidadãos que financiam o Estado, etc. Aí é outra história também, tal, coisa, mas é basicamente nesse sentido. Né? Então, por favor, esqueçam o conceito de patrimonialismo, que é outra coisa. Apesar do prefixo ser o mesmo, né? Ter a mesma origem. Né? Vocês estão certos. Entendeu? Entendeu, Adnilton? Adnilton? Sim, entendeu mesmo? Entenderam? Entendi. Entenderam, né?
vamos dizer assim, uma Eu tô relação. comendo, aí eu tava com comida aí, como é que eu ia falar? Então, você imagina uma relação familiar, tal, né? E como se dá a relação entre pais e filhos, né? Que é o oposto, que não precisa nenhum tipo de nenhum mérito para os pais darem alguma coisa, mais ou menos nessa lógica, né? Isso que é paternalismo, né? Espero que eles tenham entendido. Não sei se. Isso. Oi. O paternalismo também está ligado, por exemplo, com a política populista. Bem lembrado. Bem lembrado. Talvez sim, viu? Pode ser. Populismo no entendimento mais do senso comum, né? De políticas que visam tem uma perspectiva, um objetivo meramente eleitoral, né? Populismo para ganhar, vamos dizer, simpatia da população, etc. É mais ou menos isso, né? Essa relação. Bem lembrado, Felipe. Muito obrigado. Sigamos. A soberania dos cidadãos dotados de pleno direito era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estado da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Essa questão é mais ciência política, né? Mas tem muita de história também sobre o conceito de democracia, ciência política. Né? Há controle da terra, D, liberdade de culto, C, igualdade de gênero, D, exclusão dos militares, e a letra E, exigência da alfabetização. E aí, galerinha? Ele está se referindo a cidades-estado da antiguidade clássica. Né? Basicamente, está falando da Grécia Antiga, viu? Que tinha aquelas cidades-estados. Volta um pouquinho para eu ler o enunciado, calma. Agora abaixa a alternativa. Eu acho que é a E, porque a galera que não era alfabetizada não tinha muito direito, não. Eu acho isso também, porque faz sentido, porque na Grécia Antiga você tinha que ser como se fosse letrado. Não letrado, né, que não se diz hoje em dia, mas você tinha que ter um certo conhecimento. Aí você poderia entrar naquele panteão, né, que o povo dizia a primeira democracia, que era bem excludente. Mas eu acho que pode ser a E mesmo, a mais provável. É mais uma questão de eliminação do que de É isso que eu tô falando mesmo. Eu acho que é, porque também eu lembro que era muito por militares na Grécia Antiga. Quem tinha mais. Para ser da cidade capital, geralmente eram os militares, os homens, no caso. Só que aí tem a exclusão, tirar, então não é. Então eu acho que é. E você, Carol? Eu tô na E também. Eu vou na A. Eu vou na A. Acertei! Acertei! De terra, era tipo o quê? Quem tinha terra tinha mais poder? Porque os cidadãos eram aqueles que tinham a propriedade da terra, né? Então esse era o critério, né? Um dos critérios. Né? Mesma ideia da Idade Média, né? Era um dos critérios, a terra tinha um maior valor naquele período, né? Além de ser homem e tal, ter uma certa idade, mas como não tinha essas outras alternativas, a certa é controle da terra. Eles tinham que ter a propriedade privada, rural, no caso. A posse da terra, né? E o resto, obviamente, se encontra errado, né? Ao que ele fala sobre a E, na sociedade da antiguidade não havia um número
grande de cidadãos alfabetizados. Assim, a alfabetização não é um critério para a participação. Questão, a letra B não tinha isso, né? Não era uma característica, e a igualdade de gênero, as mulheres não tinham direito algum à participação política, né? Vocês sabem. Vocês já ouviram falar nisso, né? Na Grécia, se você tivesse uma mulher, você podia jogar ela fora. Era uma democracia bem restrita, né? Questão 14. Poxa, essas propagandas ficam tomando... Nossa. Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Francis Bacon, né? Francis Bacon, pai. Meu Deus, onde foi esse Francis? É Francis Bacon. O outro texto, o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Os textos indicam a relação da sociedade diante da natureza, caracterizada pela objetificação do espaço físico, a B, retomada do modelo criacionista, C, recuperação do legado ancestral, D, infalibilidade do método científico, E, formação da cosmovisão holística. Eita, e aí, gente? O que é que vocês mandam? Pensando. Eu tô entre a A e a... Eu acho que é a A. Eu tô com a A também. Eu li agora a outra, eu percebi que a A tá mais correta. É, porque dependendo dessa objetificação, né? Pode ser exatamente de tratar a natureza como uma forma de, tipo, uma área de trabalho do ser humano, em vez de ser o próprio. É porque está dizendo o texto, ser humano totalmente desintegrado do todo, não percebe mais relações de equilíbrio da natureza. Então, isso está tentando ocupar o maior espaço. Aí a letra A, objetificação do espaço. Objetificação é você tratar feito um objeto, e para você tratar feito um objeto quer dizer que não é tão importante. Então, acho que é A mesmo. Retomada do modelo criacionista, né? Não é. Recuperação do legado ancestral, não é. Está falando nada do legado ancestral, né? Infalibilidade do método científico, também não. Está falando sobre o processo de desintegração, né? Formação da cosmovisão holística, não. Né? O senhor sabe o que é cosmovisão holística, professor? Holística? É uma visão, vamos dizer assim, uma visão de mundo, não só da realidade social, mas como da própria realidade natural, né? Uma cosmovisão, né? Uma visão que abarca a totalidade da existência. Holística quer dizer todo, né? De holos, tudo. Então, formação de uma visão de mundo total. Né? Ela só vai estar errada porque o texto 12 fala expressamente que o ser humano, vírgula, totalmente desintegrado do todo. Ele está falando que ocorre um processo inverso dessa formação da cosmovisão, vamos dizer assim, integradora total, né, entre homem e natureza. Então, o texto 2 está falando que é o oposto, né, que há essa perda. Então, a letra A mesmo, objetificação, tratar o espaço físico como objeto, como mercadoria, etc., né, uma fonte de lucro, só isso, né. E os restos, o B, você sabe, criacionismo, que mais está ligado àquela visão de mundo mais religiosa, né? O texto não está falando disso.
as características ancestrais, eles tinham uma outra relação com a natureza, alguns, né? Uma outra relação com a natureza, né? A infalibilidade do método científico, nada, o texto está se referindo a isso, e a questão da letra E que eu expliquei, né? Aí, ó, o que é que fala? Então, a letra A, né? Essa objetificação do espaço físico, ela tem um desenvolvimento com o próprio modo de produção capitalista, né? Ele vai tratar a natureza quanto um meio para uma fonte de riqueza somente, né? Ele tratar como um objeto como qualquer outro. Pode ser manipulado para a obtenção de lucro, tá? Direitinho? Entenderam a letra E? Sim. Sim, professor. Vamos que vamos. Se não entender, fala, viu, gente? Para nós sairmos afiados. Questão 15. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidos por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar a celebração do Turno do Fogo e associá-las à doutrina cristã. Então, a origem do nosso São João é bem antiga, né? Não sabia disso, não. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em a promoção de atos ecumênicos, b, fomento de orientações bíblicas, c, apropriação de cerimônias seculares, d, retomada de ensinamentos apostólicos e e, ressignificação de rituais fundamentalistas. E aí? Tô pensando, calma. Também aqui. Eu acho que é C. Mais alguém? Eu tô entre C e E, mas parece ser mais C mesmo. Eu vou pela C pelo início do texto. Só que. Porque tem ali. No início Ou do é texto, C ela ou se é A, apropriou. mas eu vou em C. Carol? Essa eu não sei, eu tô muito na E, mas vocês disseram que é a C. Não, parece Eu vou C na também. C também, né? Vamos lá. Vai, vamos ver qual é a Da resposta. C, tá certo. Aê, É por causa da E, eu a achei que era C palavra, por causa do início. a palavra É isso fundamentalistas mesmo. na E. Foi isso que Eu me acho pegou que- também. Eu acho que seria ressignificação se os bispos não tivessem primeiro perseguido os caras para depois adotar na cristã, entendeu? Ele está falando aqui de rituais pagãos, fora da doutrina cristã. Né? Mas rituais pagãos também eram rituais religiosos, né? A significação de rituais fundamentalistas pagãos poderia ser, né? Mas aqui não tem pagãos, né? Então fica errado. Quer Lê dizer, aí, a justificativa, a ressignificação da no texto não ocorre sobre rituais que se encontram nos fundamentos da religião, e sim ritos pagãos, fora da doutrina cristã. A letra C, a correta. Apropriação de cerimônias seculares. Porque ele está falando sobre só rituais, práticas relativas ao fogo, né? Não está falando em nenhum tipo de prática
religiosa. Não, está falando só de práticas seculares. Por isso que talvez tenha sido a questão central dessa alternativa como correta. Sim. O fortalecimento ocorre através da ressignificação das práticas já recorrentes. Se estas manifestações continuam ocorrendo para além das proibições das instituições, pode-se caracterizar uma falha de seu poder e influência. Assim, as mesmas práticas, quando passam a fazer parte do repertório das instituições, podem ser compreendidas não como uma posição, mas como confirmação de seu poder. Promoção de atos ecumênicos não é promoção de atos ecumênicos, ritos ecumênicos quer dizer ritos de variadas, vamos dizer, variadas religiões, né? Da coexistência de variadas religiões e dessa coexistência de maneira pacífica, né? Pressupõe uma determinada igualdade naqueles ritos, né? Os ritos ecumênicos, etc., que reúnem um monte de gente de religiões diferentes. Fomento de orientações bíblicas, não tem nada dizendo sobre questões bíblicas, né? Está falando só sobre rituais mesmo, né? Se é a correta, retomada de ensinamentos apostólicos, não tem nada sobre ensinamentos apostólicos, nada ligado aos apóstolos. E que, cara, ficou na dúvida que a resposta aqui é uma ressignificação de rituais seculares. Seria, né? Por exemplo, se tivesse ressignificação de rituais seculares ou pagãos, seria correta. Mas ele está falando que não. Mas, enfim. Vocês percebem que a gente tem questões assim que faz mais relação, tem mais relação com aquilo que a gente trabalha no conteúdo das aulas, e tem outras que são questões que é para você ter determinado conhecimento da história, conhecimento social, cultural, etc., fazer, né? Você tem que ter essa... Mas eu acho que a gente estuda assim, em reforma protestante. Gramatical também, lógico. Você tem que entender o enunciado. Tá? Eles não fazem perguntas diretas, pelo menos a gente não viu até agora. Eu também não vi. Não fazem, mas não tem, vamos dizer, não fazem de uma forma, vamos dizer assim, que seja a maioria das questões, né? Eles trabalham alguns textos, retrabalham algumas questões, eles não trabalham diretamente com, por exemplo, falar sobre fato social, ação social, fala sobre suicídio, fala sobre, sei lá, teoria do valor, né? Tem essas questões, obviamente tem, a gente viu já na sexta passada, uma que era justamente para falando sobre Durkheim, vocês lembram, né? Sim. Vocês lembram a lógica que eu expliquei tudo direitinho, pelo amor de Deus, não, se cair, não é. Mesmo você estando no terceiro ano, para chegar lá e brocar. Mas é isso, é mais uma competência cultural, social, e você vai ter muito com uma sociologia, você vai ter muita coisa que você vai ter esse conhecimento, vai conseguir responder essa questão, porque você tem um bom entendimento de história, por exemplo, nessa questão essa daí do mesmo que processo de mudança, né, de apropriação de ritos que não eram católicos, cristãos, né? Então, você vai ver história, talvez geografia, tal, né? Não sei como é que eles fazem com filosofia, né? Mas e aí tem algumas questões, muitas questões ligadas à ciência política, né? Filosofia eles misturam muito com sociologia também. Aí, ó. Então, você tem história e mitologia grega. Uhum. Aí. Mas vamos lá, vamos agora com David Harvey. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm um efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. David Harvey é de formação da geografia, né? A condição para a inclusão dos trabalhadores no processo produtivo descrito no texto é a
Letra A, associação sindical. Letra B, participação eleitoral. Letra C, migração internacional. Letra D, qualificação profissional. Letra E, regulamentação funcional. Eu não sei por quê, é porque eu tô fazendo outra tarefa enquanto tô aqui, mas eu acho que é D. Tá fazendo o quê, Nathan? Eu tô fazendo outra tarefa enquanto eu tô aqui, mas eu tô prestando Não, atenção. mais de quê, pô? Tá cara do professor. Melhor pra ele, Mas eu ó. acho que é D. O cara tá fazendo um negócio aqui de sociologia, tá fazendo outra coisa. Nem sociologia realmente é uma disciplina que as pessoas. Professor, é a falta de tempo mesmo. E aí, Felipe? Pensando aqui, esse faz sentido ser AD também, mas é que. Engraçado que ele tá falando do sistema produtivo em si, né? Mas agora tá falando dos trabalhadores, aí você É tá. um texto que não está muito claro com as Então. questões. Não, eu acho que é a D, porque, olha, ele vai dizer que a capacidade produtiva e de expandir a capacidade produtiva É, de renovar as condições de é acumulação. qualidade profissional mesmo. Quem se qualifica Resumindo, mais o cara é profissionalmente evolucionista, é o que parece. aumenta a Não, ele não está sendo, não. Ele está falando só para mudanças do próprio capitalismo, né? É assim, mas a Ele gente tá vai estudando um mudando, dia ele desse vai Isso aí. revolucionando a si mesmo, né? É, Em busca de de geografia novas mesmo, isso aí. formas. a gente estudou isso na última aula e ele falou A sobre isso gente aí. estudou, vocês estudaram isso na última aula? Foi. Sobre a Disciplina. qualificação em geografia. Você não estudou isso em sociologia, não, menina? Tem A gente perguntado não para passou ele aquele. o assunto A gente tudinho. passou. Eu passei o vídeo que o cara começa no processo de racionalização do trabalho. Você lembra o vídeo? Quando nós falamos Isso foi de depois autismo, do ou Taylorismo, Fordismo, Fordismo. foi Eu me lembro, eu o fiz uma Toyotismo. apresentação Tá sobre isso. nessa discussão, cara. Tá mesmo, tá mesmo. Aí, viu aí, cara? Mas Natan tá certo, né? Natan tá jogando duro, viu? Ele tá falando o seguinte, a lógica da questão é a seguinte, há mudanças no processo produtivo do capitalismo. Ele tá falando assim, há esse processo dessas mudanças parte para um nível novo e superior. Pronto, mudou. Para que os trabalhadores sejam incluídos ou consigam trabalho, na verdade, que está falando assim, consigam trabalhar nesse novo processo de racionalização, os trabalhadores têm que ter o quê? Porque você estava em um período anterior com outras formas de organização, você passa por um período posterior que vai ter novas formas de organização. Qual é a lógica? Que o trabalhador tenha qualificação para acompanhar esse processo. Por isso que essa questão é essa. Né? Associação sindical, não, né? Pode até ser para segurar alguns empregos, mas não é isso, não. Participação eleitoral, cara, tem nada a ver com a questão. Nada a ver. Migração internacional também não tem nenhuma relação e regulamentação funcional também não. Né? Tem nenhum tipo de regulamentação. Mas essa questão eu trabalharia de outra forma, porque é uma questão meio duvidosa, né? Porque a gente vai trabalhar em toyotismo que esses processos novos de organização do trabalho, eles vão produzir necessariamente cada vez mais um maior índice de desemprego, independentemente da qualificação do profissional. Independente se o cara pode... É uma perspectiva bem individualista, que basta se qualificar para ter acesso. E não é verdade, porque os postos de trabalho, eles vão simplesmente desaparecendo. Essa é a lógica. Infelizmente, os postos de trabalho vão desaparecendo. Que a força de trabalho, nós somos trocados bora, gente. São trocados por quê? Pelas máquinas, Felipe. A Exatamente. sorte é que nos países desenvolvidos, por exemplo, a população diminui, né, com o processo. Mas se não tivesse diminuído, como é que seria? Mas mesmo assim, o desemprego é alto, né? Pega
experiência da Espanha, etc., da França, outros países, é bem alto, né? Aí eles vão dizer que são os direitos trabalhistas. Mentira, é a própria lógica do capital que expulsa mesmo, independentemente de ter direito ou não. Né? Se fosse assim, o Brasil, a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos, não gerou, né? E ninguém devia ser preso, esses economistas que falam, né? Que ganham dinheiro para defender os interesses, né? Eles deviam ser todos presos, né? Aí tinha que fechar os meios de comunicação, né? A discussão dos caras, a reforma trabalhista vai gerar no mínimo 6 milhões de emprego. Estamos no nível mais alto de desemprego da história do Brasil. Então todo mundo devia ser preso. Não, tem que ter. Você participa do debate público para manipular, dá errado, você vem falar que não é isso, então, não, preso, vai preso. Em Cuba não acontece isso não, viu, gente? Se eu também fosse dependendo do meu desejo, também não. Mas é isso, aí tem a questão, talvez, acho que cai alguma coisa sobre o meio de comunicação, né? Eu sempre estou falando que eu não sei como é que vai ser agora, né? Esse Enem, né? Porque é uma luta ideológica muito grande, mas às vezes cai essa questão de meio de comunicação, tal, que é discussões bem interessantes, né? Que tem relação com o próprio processo da indústria cultural, né? Mas eu ia mais... Sempre tá caindo uma questão assim, né? Eu ia mais na questão do desemprego, né? De como esses novos processos de racionalização, eles agravam o problema do desemprego e do trabalho precarizado, né? Porque, na verdade, é essa, né? Mas... Será que caiu uma a pessoa que deve... professor? Não. O coronavírus vai afetar, né? Mas a crise já vem de antes, né? Como se o organismo estivesse debilitado, aí viesse uma outra doença mais grave ainda, e aí que acaba de derrubar, né? Mas já existia uma doença prévia, né? Você não tá falando dessa questão aí, não, né? Que eu tô meio perdido aqui. Mas não é essa, não, né? Que você tá. Não, a Falando gente em está discutindo a economia, o outra. privatismo escorreu ontem, não foi? Vai para o Senado ainda, né? Mas deixa esses malucos defenderem, né? O que é que o professor acha da privatização? Devia ser tudo do povo, né? Não devia nem existir nem Estado, nem capitalismo. A verdade é essa. Mas só vai prejudicar, pô. É um processo a lógica da privatização é a lógica de você deixa de investir, aí fala, poxa, os serviços são ruins, mas os serviços são ruins também porque você tem um déficit de mão de obra, você tem uma diminuição gradativa do desenvolvimento e tal. Né? Aí chega nesse fundo do poço e fala, ainda teve o escândalo do fundo de pensão dos Correios, né, que está envolvido o Paulo Guedes, né? O ministro da Economia está envolvido na fraude que deu prejuízo de bilhões de reais para o Correio. Né? O cara hoje é ministro da Economia. Mas tem gente... A ideologia burguesa é muito grande, né? A ideologia... Ele foi ministro do Lula, não foi bem, tá? Os caras não têm dinheiro, gente. Tem gente que defende. Que compra coisa lá fora. Eu compro algumas coisas lá fora. É que chega ao nível do absurdo. E o pior é que os Correios já passaram por tempos piores, né? Realmente teve um tempo que só dava prejuízo. Mas agora já não estava melhorando, pô. Eu estava até dando um lucrinho. E Correios não é... Ele tem outras funções sociais que vão além da distribuição de encomendas de cartas. Tem outras funções sociais que as empresas privadas não vão fazer. Óbvio. Não vão fazer. Tá certo? Os caras já privatizaram também a Eletrobras. Não, estão no processo, né? A Câmara autorizou, né? A Câmara autorizou, aí vai para o Senado, né? É um processo mais longo, né? Mas eu quero ver quando aumentar o preço do frete e ninguém mais conseguir importar as muambas lá da China, aí eles vão ver. Eu não sei porquê, porque a ideologia aqui é muito forte, né? O brasileiro ele mergulha mesmo na ideologia dominante, que é um negócio absurdo, né? Você compra
algo no AliExpress, quem compra nesses sites chineses, eles vão acabar pagando mais pelo frete do que pelo produto. Vale a pena? Coisa linda. Não vai valer a pena. Aí os caras vão ficar... E esses caras que compram essas coisas, rapaz, se eu for nas comunidades dele das redes sociais, esses caras parecem que são bilionários, gente. É sério, Natan. Você não acredita. Eu não quero saber, não. Tem que privatizar tudo, etc, etc. Bicho, você não tem $500 para comprar uma camiseta da Fendi, da Balenciaga? Você não tem $500 para comprar um negócio desse? Você não tem R$3.000 para comprar uma camiseta dessas marcas famosas internacionais? Tá querendo privatizar, pô? Eles estão esperando o voucher, professor. Estão esperando o voucher dele. Que voucher de R$3.000, velho? Você entra na Farfetch, vai ver quanto é a camiseta da Fendi. Camiseta, vai ver quanto é da Zenha. R$3.000, R$4.000. Os caras não têm dinheiro para comprar isso, defende a privatização. Como é que pode, velho? E fica procurando nesses sites vendedores que vendem réplicas dessas marcas, porque eles não têm dinheiro para comprar o original. Aí vai defender a privatização. Aí eu fico assim, eu falei, velho. Eu olho assim, meu Deus do céu. Por quê? Tem gente que pensa assim, né? Lógico que a maioria da população não são contra as privatizações, né? Só que é o Estado, a natureza do Estado, né? O Estado não é... E tá sendo cada coisa na Câmara ultimamente, porque eu tô meio drogado nas Olimpíadas. Quando eu falei pro senhor que eu deixei de fazer atividade que eu tava assim na Olimpíada, é quase verdade mesmo, viu, professor? Porque eu realmente tô acompanhando muito. Mas aí ontem eu parei pra ver as coisas da Câmara, aí eu fiquei tipo, meu Deus, e quando eu tava aqui torcendo pro povo, já estão discutindo umas coisas absurdas, privatizar correio, voto impresso, sei lá mal o quê. É o negócio lá O do Estado fundo de coisa de eleitoral que aprovaram em tempo recorde. o fundo eleitoral, né? 6 bilhões. Eu ia falar o quê, gente? O que eu tava falando? O Estado defende assim os interesses da classe dominante, né? Não é outra coisa, né? O Estado não é a vontade da maioria, o Estado não é a democracia, o governo do povo, não é nada disso, né? Principalmente nesse governo que nós temos agora, e nesse Congresso Nacional que foi eleito, né? Congresso liberal, etc. Tal. Então ele defende os interesses dos ricos. Você só vê isso. Não tem outra coisa. Não há tirando o auxílio emergencial, que foi uma pauta que a Câmara, que Rodrigo Maia, aquele outro salafrário, levou adiante, né? Que cada pandemia, etc., né? Mas o retorno desse auxílio emergencial também foi outra violência tremenda. Não há uma decisão partido do Ministério da Economia ou de Bolsonaro, e talvez do Congresso Nacional como um todo, uma decisão, um projeto de lei, uma medida provisória, uma PEC, uma portaria, uma nada que os beneficiários fossem a classe trabalhadora, exceto o auxílio emergencial. O resto, nada. Nada. Você me fala assim, olha, esse daqui, nada, tudo. Ou o acréscimo lá do Bolsa Família para conseguir apoio popular para se eleger de novo. Somente. Está na palavra ainda dele. É gogó dele. É garganta, não eu tá acho que nada eles vão. unido. Mas eu acho que eles vão votar, velho. Não, é por causa da eleição, isso eu concordo com você, mas até agora nada resolvido, nada. Mas eles vão fazer isso como? Eles poderiam aumentar de outras formas. É o caminho que o Paulo Guedes quer seguir, é um caminho lá totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Não tem nada. Você fala assim, olha, e esse aqui foi. Nada. Nada. Ainda tem 20, 25% dessa galera que apoia ele, né? Apoia porque uma parte
Eu só racionalmente você entende quando você pega latifundiários, os grandes banqueiros, os grandes empresários varejistas, que essa é a galera que apoia ele ainda, né? Fala assim, é o lógico. Os caras estão ganhando, não vão apoiar ele. É lógico, mas a classe trabalhadora, etc. Quando eu fui me vacinar, tinha um coroa falando em Guarabira. Poxa, Bolsonaro não quer consertar o país, né? Não ficar deixando o STF. Rapaz, meu Deus do céu. Eu olhei assim pro coroa. O senhor já tem 60, 70 anos, eu olhei assim. Falei, meu Deus do céu. O que essas fake news fazem, bicho? Ele estava fazendo a relação entre o atraso na vacinação com o Supremo Tribunal Federal. Essa aí é antiga, viu? Não é combate. Tudo é culpa do STF. Não, Nathan, não é antiga, é a questão do combate à pandemia. Ele estava falando exclusivamente do atraso na compra das vacinas. É porque tudo que acontece, tudo que Bolsonaro não consegue fazer é culpa do STF. Então, aquela discussão que teve uma decisão do STF falando lá, né, da autonomia dos municípios e dos governos estaduais para instituir determinadas políticas de isolamento social. Não é essa não, Natan. Essa daí é velha já, todo mundo está certo, já sabe que tá batido. É a questão do atraso da compra da vacina. Ele falou, porque o STF não deixava o Bolsonaro comprar a vacina. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que raio esse coroa ali no WhatsApp, meu Deus do céu. Eu tô ficando com raiva dessa família. Porque assim, o WhatsApp ele já tá tirando algumas coisas para não ter mais tanta fake news, por exemplo. As opções de encaminhar não tá mais tão simples quanto antes. Você tem que baixar a foto, você não pode passar as coisas para muito grupo. Eu, como eu sou representante, eu tenho que repassar as coisas da escola, mas eu não tô conseguindo mais porque tá cheio de regrinha por causa desse negócio de fake news. Eu tô com ódio. Eu fico triste foi as vovozinhas que estavam bom dia, mensagem de bom dia, encaminha para 1000 pessoas. Imagine o que é que rola nesse WhatsApp desse senhor, né? Aí eu falei com ele me deixou falando sozinho. Ele deve ter ficado com a raiva retada de mim. Acho que se pudesse ele me matava. Mas não, dessa você não pode ficar calado, né? Você tem que falar alguma coisa. Oh, meu Deus, que é isso? Que absurdo é esse? Não é assim. Mas... eu tô começando a ignorar, porque eles não vão mudar mesmo. E não sabe dialogar. Não pode ignorar, não. Tem que falar mesmo. Eu ignoro, que eu me irrito. Tem que falar alto para todo mundo ouvir. Né? Você fala para todo mundo ouvir, pô. Para mostrar para ele a besteira que eles estão falando, pô. Vocês têm uma missão pedagógica, né? Se tiver 2, 3 pessoas, se falar alto, para o mercado todo ouvir. Aí para quando a gente já vai fazer só essa e terminar, né? Para quando alguém ouvir no WhatsApp a mesma questão e ele viu você falando, ele já vai necessariamente, a mente dele já vai, a memória dele já vai buscar o que você falou, né? Mesmo você não querendo, né? De bolsonarista eu não espero nada. Não é de bolsonarista. É das pessoas. Não, eu tô falando das pessoas que, por acaso, estejam ali em volta. Entendeu? Entendi. Não é? Você discute com ele para você dar uma baixa, né? Só para ele passar vergonha. Passar vergonha. Poxa, 17, vamos ver. Sim, parece só uma coisa. Falando nisso, eu coloquei eu acho que o pessoal tem meu número salvo. Eu coloquei uma fotozinha do Bolsonaro segurando um eleitor e de Lula segurando outro eleitor. Aí eu coloquei embaixo, lutem
Aí uma menina comentou e falou assim: você se acha demais que você quer ser melhor do que todo mundo, não escolhendo um lado. Eu nem respondi, porque assim, quê? Eu sou obrigado a escolher, eu tenho que lutar nessa guerra. Mas eu, olha, eu digo sempre, a vida, a vida faz com que você tome partido de algum lugar. A polícia, não gosto de política, mas tem gente que gosta, querida. E tem gente que vai fazer política. E a partir do momento que você não tem conhecimento, você não quer ter o conhecimento, o nego vai deitar e rolar em você, velho. Você acha, eu vou falar a verdade pra você, você acha que aquela Trajano, Luzia Trajano, eu acho, ou Luísa Trajano, que acho que é acionista da Magazine Luiza. Você acha que ela não conhece política? Você acha que ela não gosta de política? Você acha que ela não se envolve em política? Nossa, mas esse negócio das lojinhas tava, estão botando um monte de avatar bonitinho pra esconder as coisas ruins. Sabe, você pensa que ela não se mete em política? Os grandes investidores, você acham que eles não se metem em política? Eu estou dentro da política desde que eu nasci, por causa da minha Fique família. nessa. Mas não essa política não, essa política maior. Maior. Para a classe dominante, eu vou dizer uma coisa para você, para a classe dominante, é uma maravilha que a população seja política. Porque eles têm consciência, eles têm estudo, eles têm acesso aos mais altos escalões do Estado, eles têm acesso a isso tudo. Enquanto mais você ficar sendo ignorante ou falando que essa atitude meu blasé de falar eu não gosto de política. O cara, Adnilson. Aí que os caras deitam e enrolam em você. Deitam e enrolam. Perguntinha pessoal, você já escolheu o presidente que vai votar ou só é contra o Rapaz, Bolsonaro? meu candidato ainda não sabe se vai ser o candidato ainda não. Está ainda na discussão partidária. Mas é PT, é? Lula? Não. É o Boulos. Não, o Boulos vai pro... Pelo amor de Deus, não. Boulos vai pro governador, rapaz, de São Paulo. Governador de São Paulo. Eu não sei não pra gosto que de Provavelmente vai apoiar Lula. Tomara que Glauber Braga saia, né? Se for Glauber Braga, aí eu voto em Glauber Braga. Né? Aí depois no segundo turno eu voto quem for, né? Não, peraí, quem era, professor? E quem for, professor. Cuidado, viu? Porque se Bolsonaro for... Não, contra Bolsonaro. Não, quem for também não, né? Eu vou assim, Lula, se for Ciro, pode ser Ciro. Acho que só esses dois mesmo. Brincadeira, eu sei. Brincadeira, Pra falar a verdade, ser bem honesto. Eu não sei. Talvez sei lá. Talvez o quê, Adilton? Sou mais Ciro do que Lula e Bolsonaro. Agora, sem dúvidas. Não, eu votei em Ciro no primeiro turno, mas ele foi para Paris no segundo turno. Também ele deu uma banana para ele agora. colhendo a viagem dele. Ele fala, mas ele, se o cara é democrata, critica com razão, fala que ele deve ter sofrido impeachment, faz suas críticas enérgicas. Por que você não fez isso na eleição, cara? O que vai deixar chegar a isso para quando ele está aqui? Sabe que o processo de impeachment ia ser mais difícil, que ele tem todo o apoio da classe dominante, né, que ia ser muito difícil, né, tirar ele, porque ele não fez, velho. Mas esses caras são tudo questão eleitoral, inclusive Lula, gente. Para depois você falar, isso é lulista, sou não, viu? Se pudesse, eu ressuscitava Lenin. A gente vai para a questão 18, que eu tenho agora a outra. Mais legalzinho, assim, aí. Mas... professor, se eu começo, a gente continua. Questão 18. Aí, vamos lá. Figura 1.
o blusão antigo, Cleveland, né? Figura 2. Em segundo plano, Martin Luther King. Em primeiro plano, eu não sei quem é. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar impacto do medo da corrida armamentista, já sabemos que não é, né? Democratização do acesso à escola pública, preconceito de gênero no transporte coletivo, deflagração do movimento por igualdade civil, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Não são. Democratização do acesso à escola a escola pública parece não ser. Né? Preconceito de gênero no transporte coletivo, deflagração do movimento por igualdade civil. Tinha dito que era C, mas é porque eu não li direito. Eu achei que era preconceito com negros no ônibus. Mas, pera, tem uma mulher aí, então deve ser isso. Foi, Rosa Deve ser Parks ela se recusou a sentar para um branco, se levantar para um branco sentar. É o que eu lembro. Letra D. Então deve ser a letra D mesmo. Letra D. Porque qual é a resposta da letra D? Martin Luther King foi um dos líderes desse movimento por direitos civis. Aí você vai mais dessa, né? Quem foi que falou? Foi o Felipe? Foi o Felipe que falou? Oi. Massa, Felipe. Massa. Não conhecia, não. Aí, ó. Não conhecia, mas respondia essa, né? Martin Luther King no segundo plano e a citação dele no enunciado era um indicativo para você responder, mesmo não sabendo desse episódio. Eu não conhecia esse episódio. Sinceramente, eu não conhecia esse episódio, não. Então, muito obrigado, Felipe, a nos orientar nessa questão, mas eu marcaria realmente essa, por causa de Martin Luther King, etc. Tal. Aí eu faço a pergunta para você. Que raios tem a ver com sociologia essa questão, velho? Mas é o estudo da... Tem a ver com essa discussão sobre movimentos sociais, sobre movimentos dos direitos civis, mas está perguntando algo tão direto, um episódio tão direto, etc., né? Que é mais uma questão de você ter conhecimento desse episódio e marcar. Conhecimento mais de história do que de sociologia. Você fala, olha, eu conheço essa história lá, de ter estudado, etc. Mas, teoricamente, está falando de nada, etc. Mas a referência a Martin Luther King orientava quem fez essa questão, pelo menos, teve essa bondade de colocar Martin Luther King aí no segundo plano e citar ele no enunciado, né? Teve essa bondade, né? Falar assim, pô, não sabia desse episódio histórico que aconteceu. Felipe que falou. Mas pela figura de Martin Luther King aí na foto e no enunciado, você já direcionava para a questão da luta por direitos civis, né? Que ele foi um dos maiores expoentes da luta pelos direitos civis e da igualdade de direitos com relação à questão racial lá nos Estados Unidos. Tá certo? Então, praticamente os 4 anos que se passaram de sociologia, o determinante para essa questão é você ter conhecimento ou desse fato, ou saber quem é Martin Luther King e a história dele. Aí você respondia acertar. Se você não soubesse nada, nem soubesse que é esse da foto, nem quem é Martin Luther King, aí provavelmente você poderia errar. Mas é isso mesmo, né? Gente, vamos lá que eu vou ter uma outra agora. Muito bem, a gente tem um curso de espanhol. Okay. Acho que não. Valeu, gente. Falou. Boa sexta, bom final de semana, viu, gente? Até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Valeu. Carol, Natan, já foi? Não fui não. Valeu, professor. Valeu.